Bom dia! Sejam bem-vindos a esse canal. Puxem a cadeira, tomem um cafezinho, acompanhem comigo, que aqui é o momento que eu quero trazer vocês para uma conversa, um diálogo, que a gente utiliza o tarô como uma forma de autoconhecimento e de mensagens que a gente pode estar recebendo do universo sobre os nossos dias. Meu nome é Rebeca, sou oraculista há cerca de 35 anos, trabalho com tarô, com runas, com numerologia, com o alfabeto algâmico agora, com as cartas Lenormand, mas basicamente o carro-chefe desses vídeos é o tarô, certo? E a proposta desse canal é possibilitar a vocês algumas mensagens canalizadas do universo através das imagens arquetípicas do tarô e também trazer alguns outros temas, como a questão das fases lunares de como as fases lunares nos conecta a magia do mundo, e como a Lua pode nos facilitar, nos auxiliar, nos encaminhar e nos orientar neste mundo da terceira dimensão, certo? Então, para que vocês acompanhem meus conteúdos, eu peço que vocês se inscrevam, ativem o sininho das notificações em todas as notificações para vocês receberem todos os meus conteúdos. Hoje, nós vamos trabalhar a leitura do mês de abril. E aí abre o mês de abril também, a gente vai ter agora uma nova fase lunar. Aí a gente também inicia praticamente o mês de abril nessa energia minguante que a gente vem recebendo a partir de hoje. Nessa energia, eu convido que vocês façam uma escolha. Opção número 1, a pedra aventurina. A opção número 2, a pedra calcita laranja. E a opção número 3, a selenita branca. Aqui a gente vai trabalhar com os montes, mas esses montes hoje vão ser retirados na hora, tá? Algumas cartas, geralmente as pessoas dizem que fazem leitura intuitiva. Para mim, a intuição ela está presente em todos os meus recursos oraculares, mas aqui também tem muito estudo. Então, eu posso utilizar uma vez ou outra métodos de tiragem, a depender do que a intuição me diga, certo? Então, hoje eu quero trabalhar com vocês o tarô de Crowley, com o tarô de Crowley, sobre o mês de abril para todos nós, todas nós. Cada uma das opções vai estar especificado tempo próprio no primeiro comentário fixado, que eu sempre coloco, a minutagem para a opção número 1, opção número 2 e a opção número 3, certo? Então, sem mais delongas, qualquer dúvida vocês podem colocar nos comentários, inclusive eu peço que vocês comentem dúvidas e inclusive pedidos, né? O que é que vocês gostariam de ver aqui no canal? O que é que vocês gostariam que eu trabalhasse? Que tipos de perguntas também vocês querem trabalhar com as opções? É muito comum hoje a gente encontrar sobre os signos, né? Eu já trabalhei com signos exatamente quando eu comecei o meu trabalho com tarô, eu trabalhei com os signos, né? Há 35 anos atrás, 30 anos mais ou menos atrás, eu trabalhava com a perspectiva dos signos através do tarô e do I Ching. Mas hoje eu venho preferindo fazer por opções, jogos por opções, porque eu acho que canaliza mais a energia da pessoa naquele momento. É uma energia mais específica. Mas eu acato sugestões, certo? Se vocês tiverem sugestões de leitura, coloquem aí nos comentários, falem o que é que vocês estão achando disso, certo? Então vamos lá, vamos agora trabalhar a opção número 1, aventurina, e pedir a energia do mês de abril para quem escolheu a pedra aventurina. Universo, eu solicito agora que canalize todas aquelas pessoas que escolheram e vão escolher a pedra aventurina
como representantes do mês de abril para elas, o que é que eles aguardam? Uma mensagem para o mês de abril, para quem escolheu a pedra aventurina. Fundo do maço a gente tem o 4 de espadas, desculpem, o 4 de espadas. Aqui já me traz energia de pessoas que passaram por dificuldades bastante intensas e agudas, então já canaliza, quem se sentir já na leitura já percebe daqui, tá? Então, pessoas que passaram por situações muito estressantes, preocupações muito ativas, sofrimento emocional muito ativo, que passaram e recentemente começou um processo assim já de pacificação, já conseguiu sair da crise, né? Então, essa leitura ela está se conectando por pessoas que passaram por uma crise intensa, prolongada, mas que já está saindo da parte pior da crise. E aí a notícia boa é que nessa parte pior da crise, vocês estão agora num momento de descanso, num momento de tranquilização, que em pessoas muito ativas pode trazer uma sensação assim de que não está fazendo nada, de que está paralisada, mas vamos pensar que seja um descanso merecido, porque o estresse agudo, a preocupação aguda, o sofrimento emocional agudo, ele despende muita energia física nossa. Então, não se julgue, nem se exija tanto. Entenda que qualquer sofrimento mental, emocional ou estresse agudo, ele realmente necessita de um descanso geral nosso para poder retomar o fôlego. Vamos lá ver o que é que aguarda vocês para o mês de março. Olha aí, tá vendo? A roda da fortuna, o 5 de copas e o hierofante. Então vamos lá. É aquilo que eu disse. Vocês passaram por uma situação prolongada de estresse mental, emocional. Se você não passou, então veja as outras pedras. Se você não se identificou com essa leitura, com essa chamada primeira. Mas você que se conectou a isso e realmente passou por um período de estresse, a roda da fortuna já mostra que esse estado ele está realmente reiniciando, né? Então o 4 de espadas te coloca num start para recomeçar. É necessário, depois que a gente passa por um período de estresse, de angústia, de abatimento, dar uma descansada geral, realmente dar uma paralisação necessária para retomar o fôlego e para fazer esse reinício que a roda da fortuna está mostrando. Então, a roda da fortuna está dizendo, sim, você está aí fazendo esse start para um reset, digamos, para você poder recomeçar. E o mês de abril ele traz essa energia da virada, né? Da virada ainda. Mas, novamente, não se cobre, não se exija tanto, porque você ainda está em recuperação de alguns processos, principalmente processos emocionais, porque vai aparecer aqui o 5 de copas, nomeado pelo tarot de Crowley como o desapontamento, né? Então, a pessoa que passou por um processo muito doloroso e que movimentou muitos sentimentos de decepção ou desapontamento, as coisas não deram como você queria, você despendeu muita energia em algo que não conseguiu se desenvolver como você queria, realmente isso gastou muita energia em você, muita energia emocional. Então, como saiu o sacerdote aqui, o sentimento que eu tenho é, olha, tenha paciência que o jogo está virando ainda nesse mês de abril. As coisas estão se movimentando, você está realmente nesse descanso generalizado para retomar o caminho, e a roda da fortuna está mostrando que esse caminho
ele está se mexendo, está se movendo, você não está mais no mesmo lugar, mas que você ainda está saindo de um processo de desapontamento, de tristeza, de uma sensação de abandono de algo, ou mesmo, até mesmo, nessa sensação de esgotamento que você passou, esgotamento emocional. Eu acho que aqui não é uma questão física, é uma questão emocional mesmo. E aí o sacerdote, ele finaliza dizendo, olha, é tempo de você ver e aprender com tudo que você viveu. Tudo que você viveu, esse desapontamento, as angústias que você tenha passado, não foram à toa, foram para você subir um degrau no seu conhecimento espiritual, na sua missão espiritual, e quem sabe até mesmo se conectar melhor às suas missões e ao seu verdadeiro caminho. Quando eu digo isso, eu não falo somente do grande caminho de vida encarnatória, embora que eu acho que isso deva ser algo que nos acompanhe constantemente, até mesmo se o sofrimento nosso foi um sofrimento de um amor não correspondido. Mas esse sofrimento de amor não correspondido, parece que não, mas tem a ver com o nosso caminho de autoconhecimento, tem a ver com o nosso caminho espiritual, quando vai fazer a gente olhar para as sensações de apego, para os encontros kármicos, para os desencontros kármicos, porque também faz parte do nosso projeto espiritual encontrar e também desencontrar com pessoas. O sacerdote, ele fala disso, ele fala desses aprendizados que são profundos e altos, que não são sobre o que a gente gostaria que as coisas fossem ou se apresentassem, mas aquilo que a gente necessita que as coisas sejam para que a gente realmente aprenda espiritualmente com esses processos. E aprendendo espiritualmente, a gente aprende a se colocar nesse mundo. Veja bem, aqui é uma visão espiritual e prática ao mesmo tempo. Porque quando a gente aprende espiritualmente sobre determinadas coisas, determinados passos que foram necessários a gente viver, a gente superar, a gente enfrentar, esses aprendizados nos colocam numa outra energia de lidar com as coisas da vida prática. Seja relacionamento, seja trabalho, seja estudos. Então, se, por exemplo, você estava com um conflito no campo do trabalho, tentou um projeto, tentou, e ninguém te entendeu, e você sofreu muito com isso, sofreu muito desgaste com isso, e por fim decidiu abandonar este projeto, e você hoje, isso é só um exemplo, tá, minha gente? E você hoje está com uma certa sensação de frustração e desapontamento, porque não conseguiu resolver aquilo, mas esse não conseguir é também um passo à frente no que você precisa melhorar na sua forma de lidar com o trabalho, com as pessoas, com as equipes. Esse aprendizado de tudo que você viveu, mesmo que tenha sido doloroso, ele está sendo um passo a mais que você está dando na sua vida para facilitar a sua própria vida. Não é entrando no discurso de sofrimento, ensina e tal. Às vezes ensina porque a pessoa não está conseguindo aprender de outro jeito, né? O ideal é a gente aprender de outro jeito, mas às vezes a nossa teimosia nos leva a sofrer. Não é porque o mundo espiritual queira que a gente sofra. O mundo espiritual quer que a gente seja feliz. Mas a gente sofre por nossas próprias teimosias e persistências, né? Tá ali todos os sinais dados, tá ali toda a situação bem descrita na nossa frente, mas a gente persiste. É aprendizado também, a gente não tem que se culpar por isso, certo? Vamos lá ver se as cartas Lenormand. Por favor, cigana, presente na mesa, gratidão. Alguma mensagem para as pessoas que escolheram a pedra aventurina, por favor, uma mensagem para o mês de abril. Uma mensagem para o mês de abril. Sabe o que eu vi, fechando os olhos para tirar essas cartas? Eu vi muita água. Muita água. Agora, muita água no sentido de lavar, de limpar. Certo? Só recebe, eu não vou explicar não. Só recebe essa mensagem
e você vai colocando no seu... Olha só, o que eu disse. O que eu disse. Livros e o sacerdote, estudo e aprendizado. E aí, quando chega a árvore, ela fala dessa estruturação, nova estruturação. Então, as cartas ciganas, elas me dão só a confirmação daquilo que eu vi nas cartas do tarô, que esse mês de abril, todo o processo que você vivenciou e que você está agora dando start para uma nova vivência, né? Embora que você ainda esteja se despedindo das tristezas, do estresse, porque você ainda está na fase de descanso, ainda está no 4 de espadas, mas nesse descanso você também já está reiniciando um novo processo. Esse abril, por ser essa transição, né, desse descanso de um estresse longo que você teve, a renovação da roda da fortuna, recomeçando um novo ciclo, e esse aprendizado, os livros e o sacerdote falam que é um mês de compreensões, é um mês de acessar as compreensões do aprendizado que você recebeu por toda essa vivência. Também saindo desse campo mais de autoconhecimento e indo para a vida prática, também pode representar um mês de estudos mesmo, um mês de foco nos estudos, leitura, observação, experiências educativas, aulas, cursos, oficinas, um mês de estudar e de aprender, certo? E aí a árvore mostra que essa energia de estudar e aprender para você dar um novo movimento na sua vida, ela é sobre o seu crescimento pessoal. O seu crescimento pessoal baseado nas raízes de tudo que você já aprofundou, já construiu e já vivenciou e já experienciou na sua vida. Tudo que você viveu, ele fortalece suas raízes, ele nutre suas raízes. E aí abril é um mês de crescimento de raízes nutridas por suas experiências e que você vai nutrir mais com seus estudos, com suas leituras. Também, além de observar seus próprios sentimentos, procure conhecer mais sobre as coisas, ler mais, assistir mais vídeos, não perca tempo com distrações das mídias, por exemplo. Então, se você tem um tempo para assistir algo na Netflix, ao invés de assistir uma série fantasiosa, assista uma série histórica, mesmo que seja um filme baseado para você se distrair. Mas assista uma série histórica, algo que lhe nutra em aprendizados, certo? E aí sai a mulher aqui. A mulher, ela representa a capacidade de mutação, de se mutar. E isso é muito forte, assim. Para mim, eu estou fazendo aqui a articulação do livro com o sacerdote e a articulação da mulher com a roda da fortuna, que é o ciclo, né? A roda, ela traz a imagem da mandala, e aí na imagem da mandala a gente vê aqui uma correlação, por exemplo, com a mandala lunar e as mutações. Então, a mulher nas cartas ciganas, ela vem trazendo essa nossa capacidade, homens e mulheres, desse lado feminino, que é a capacidade das mutações. Entender que nós sempre nos regeneramos. A mulher, ela traz em si o ciclo menstrual para mostrar isso, que conectada à lua, mostra que nós, na natureza divina, nós temos essa plasticidade, essa imensa capacidade de regeneração, de regenerar nossos corpos, tanto emocional, físico, como mental. Então, a mulher, ela lembra que, mesmo que você tenha sofrido um tanto, ou tenha tido esse sentimento de perda, de estresse, do que quer que tenha acontecido, pela lei divina, da regeneração da natureza feminina, você está recomeçando e você está se regenerando. E aí o 4 de espadas mostra esse momento de descanso pré-regeneração, ou seja, pré não,
do descanso da regeneração que vai te colocar novamente para iniciar um novo ciclo, certo? E abril é esse mês. Felicidades para você do grupo da Pedra Aventurina. E até a próxima. Vamos agora com o grupo da Calcita Laranja. Conectando aqui o universo com o grupo que irá escolher a calcita laranja, com o grupo que escolheu a calcita laranja, conectando o universo, todas aquelas pessoas que se conectam à calcita laranja. Como será o mês de abril para essas pessoas? Qual é a mensagem para o mês de abril das pessoas que se conectaram com a pedra calcita laranja? Mês de abril, para quem se conectou com calcita laranja, por favor. Esse grupo que se conectou com calcita laranja está vibrando na energia, olha, do 3 de copas, abundância. Encontros, comemorações. Então, calcita laranja está conectada às pessoas que estão nessa fase de encontros emocionais, de encontro consigo mesmo, mas principalmente de encontro com outras pessoas e outras energias. Aí, quando eu digo outras pessoas, não só pessoas encarnadas, a gente pode também pensar nas pessoas desencarnadas, a gente pode pensar em energias, por exemplo, energias da natureza. Então, o 3 de copas, ele não somente ele mostra esse encontro com as outras pessoas encarnadas, mas uma pessoa que se reconecta à natureza, que se encontra com a natureza, também pode estar representada pelo 3 de copas, certo? Então, essa é a energia das pessoas. Se você não se sente assim, se você se sente numa outra energia, então você busca outra pedra, ou então examina no que isso, fica até o final da leitura, porque examina no que isso pode também estar significando para você, tá? Então vamos lá, as cartas. Olha só, também, tá vendo? É um jogo de encontro, um mês de encontro, para quem escolheu calcita laranja, que a gente já começa aqui, além do 3 de copas, a gente começa com as de copas. O sacerdote, aparece novamente o hierofante, e o 10 de pentáculos. Olhe. É um mês, assim, de... Eu acho tão potente o As de Copas. Porque o As, todos os ases, eles representam o início de algo, né? Então, As de Copas, que está no campo tanto dos sentimentos e das emoções, como dos conteúdos espirituais, ele aparece como, para mim, o As de Copas, ele, para mim só não, né? Para vários tarólogos e tarólogas também, ele traz aquela imagem do Santo Graal. E aí, do ponto de vista mais alto da espiritualidade, ele traz o campo do conhecimento, porque aqui ele está do lado novamente do Hierofante. Quando sai uma carta repetida nos 3 jogos ou em 2 jogos, eu percebo que é a energia geral. Então, abril vai ser um mês de conexão com conhecimentos profundos da espiritualidade para todo mundo, porque o sacerdote saiu aqui de novo, certo? Mas para quem está com calcita laranja, vindo do 3 de copas, começando com as de copas, é um mês de merecimento. É um mês que você vai receber de pessoas da espiritualidade. Você vai receber muitas possibilidades na sua vida. Tanto no campo espiritual quanto no campo institucional. O que eu quero dizer com isso? Que o Hierofante, para mim, quando ele sai entre As de Copas e 10 de Pentáculos, eu só penso espiritualmente, porque para mim o 10 de Pentáculos também ele é a fase final
do processo alquímico. Mas se a gente transpor, porque eu sei que a maioria aqui quer saber da vida prática, né? Mas a gente transpor para a vida prática, pensando que processo alquímico ele representa todo um trabalho de a gente dissolver aquilo que é impuro, aquilo que é bruto, aquilo pegar um elemento X e tirar dele tudo que é bruto, tudo que é impuro, tudo que é inferior e purificando aquele material para chegar no ouro alquímico, que é o superior, que é o puro, que é o, né? Esse processo alquímico, ele na nossa vida prática representa qualquer coisa. Então, um trabalho, um projeto, é quando eu pego um projeto que está cheio de vícios, de dificuldades, uma equipe complicada, mas você vai lá apurando, vai trabalhando, vai chamando um para conversar, vai chamando outro para conversar. No relacionamento amoroso, mesma coisa, você pega, tem todas aquelas dificuldades, mas aí você vai se aproximando, você dialoga. Então, esse é um trabalho alquímico. E o 10 de pentáculos é quando a gente chega naquele objetivo final, que é o processo da purificação, é o alcance da purificação, é o ouro alquímico que a gente alcança. Então, aqui em termos práticos, é um projeto seu que se realiza, é uma união que se torna abençoada, é uma ideia que se manifesta, que se materializa. E aqui todas as cartas, eu vou até botar o 3 de copas junto, porque para mim o 3 de copas ele inicia essa vinculação. Fala que você chega nesse momento, e aí o AIS, apesar de é 1 e 10, né? Então, o alfa e o ômega. E no meio desse processo, o sacerdote, 1 e 10, e no meio o 5. Aqui está descrito todo um processo que se coroa para você no mês de abril. Então, é um mês de merecimento em que você recebe e você conquista a consciência de um processo que você vem trabalhando já há muito tempo, e tudo aquilo que você começou, que você trabalhou, que você desenvolveu com consciência, você vai encontrar respostas, as respostas que você buscava. Então é um mês assim muito prazeroso, e a ideia da abundância que traz o 3 de copas no fundo do maço é essa abundância de quem trabalhou. A abundância que alguém conquista pelo seu trabalho alquímico, pela sua busca. Então, sabe aquela relação difícil que você investiu, que você não desistiu, que você, mesmo nos momentos mais difíceis, que você disse, olha, é melhor bloquear essa pessoa, mas você disse, não, vamos ali conversar e tudo mais. Nesse mês de abril, tudo vai fazer sentido. Tudo vai fazer sentido, todas as conversas, todas as etapas. E aí, o Ás de Copas, ele no tarot de Smith-Waite, ele é muito bonito porque ele é uma mão vindo assim, né? Na nuvem que representa o espiritual, com aquela taça. E essa imagem, ela me traz muito a ideia do que a espiritualidade nos traz. Nos traz como uma graça. E é uma graça alcançada porque nós entramos no lugar do merecimento. Então, pelas 3 imagens que aparecem aqui, 1, 5 e 10, início, meio e fim, mostra que você está vivenciando no mês de abril um prazer e uma graça de um merecimento que você tem na vida, porque você passou por um processo, você se você não vê ainda a finalização desse processo, mas você vai ter a consciência da finalização desse processo no mês de abril. Finalização no sentido de você alcançar aquilo que você estava almejando, está almejando. Vamos ver aqui a imagem da cigana, por favor. Que é uma leitura tão bonita, assim, tão positiva, no sentido de, sabe, valeu a pena. Cigana. Uma mensagem para quem escolheu a pedra
falsita laranja para o mês de abril. A árvore. Lembram que a árvore também saiu, a árvore e o sacerdote. Então, realmente, abril é um mês assim de um aprofundamento. Veja, a serpente aqui, eu vou fazer uma defesa da serpente. Muita gente lê as cartas ciganas como traição. Eu não consigo ver como traição em nenhum momento a serpente. A serpente sempre se aparece para mim como um processo de transmutação profunda. É justamente quando ela troca a pele, quando ela já cresceu e não cabe mais naquele mesmo lugar. Então, ela é um processo de transmutação. E veja quem saiu aqui no final, na base, né? No fundo do maço. O caixão. Apesar de a serpente e o caixão, ela, assim, visto dessa forma, parecer negativo, muito pelo contrário. O caixão é quando diz assim, olha, o processo foi finalizado. É essa a imagem que se dá. O caixão, no final das contas, ele representa um recomeço. Mas é um recomeço de um processo, né? Que é o alfa e o ômega. E a serpente, ela fala aqui que é um processo muito profundo e muito espiritual, sim. Porque a serpente, ela traz aquela força espiritual que fala muito dessa energia que representa a nossa pulsão de vida aqui no mundo, né? A Kundalini. A serpente, ela quando não cabe mais, ela cresceu, aí ela tem que trocar de pele. E aí, quando a gente atinge o ouro alquímico, ou seja, a gente chega ao momento final de realização daquilo que a gente fez todo um processo, a gente não cabe mais na nossa própria pele. E a gente perde a pele para ganhar uma pele totalmente nova, porque a gente já está numa outra dimensão, a gente já está com um outro tamanho, a gente já está num outro degrau. E aqui a carta da árvore, ela confirma isso do crescimento espiritual e as bases materiais da nossa espiritualidade, que é a nossa ancestralidade. Que são nossos antepassados e nossas antepassadas que nos transmitem a ancestralidade do qual nós fazemos parte. É um mês que você vai também trazer muitas definições da sua vida prática. Né? É uma visão muito espiritual, esse jogo mas é como eu disse da outra vez, tudo aquilo que é espiritual é prático também. Essas definições da vida prática, elas vão rebater, por exemplo, em acordos que você precisava fazer há já um tempo, em questões da justiça que você precisa reorganizar, em processos administrativos. É como se essa pele que você está soltando para jogar são coisas assim que são mínimas dessa vida material, que são as últimas coisas do qual você precisa se desprender. Então, por exemplo, você consegue uma nova etapa do seu trabalho, certo? É o ouro alquímico. Eu já consegui passar por tudo aquilo e eu vou subir um degrau no meu campo de trabalho. Qual a única coisa que falta ainda? O merecimento você já tem. Só falta um memorando que você tem que enviar para fulano de tal. Então, manda esse memorando, porque o resto já está garantido, entende? Transforme isso nos outros campos da sua vida. De um relacionamento, bem, eu já resolvi esse relacionamento com essa pessoa. O que é que falta? Bem, falta eu me despedir formalmente. Mandar uma mensagem para essa pessoa dizendo, olha, foi muito bom, foi muito legal, aprendemos muito, porque essa carta, essa mensagem, ela pode lhe ajudar a perceber que você conseguiu realmente superar. Manda mensagem, de boa. Porque você já está soltando a pele.
Então é esse respeito, viu? Boa sorte para você que escolheu calcita laranja para o mês de abril. É um momento muito bonito. E o que eu sugiro é você buscar também, mesmo que você não tenha um estudo espiritualista, comece a fazer um estudo espiritualista da sua vida, procurar os sentidos espirituais de tudo isso que você viveu, porque o processo aqui é bem bonito que você está vivendo. E as cartas que recaem sobre você te chamam uma compreensão bem alta disso que você está merecendo receber nesse mês de abril. Certo? Boa sorte. Agora vamos à pedra selenita branca. Para quem tirou selenita branca, como será? Aí vocês, quem conhece pedra pode perguntar, mas tem selenita de outra cor? Tem a salmão. É bem bonita a pedra salmão. Mas a mais conhecida é a selenita branca. Por favor, para quem escolheu a pedra selenita, como será o mês de abril para quem escolheu a pedra selenita? Mês de abril, para quem se conectou à pedra selenita, por favor. Mês de abril, para quem se conectou à pedra selenita. Eu não trabalho com cartas caídas, mas quando caem, eu observo para ver se faz algum sentido. Caiu novamente o 10 de pentáculos e caiu a lua, que é uma carta bem assim, bem sobre transformações e mutações. Mas vamos lá, eu vou retirar as cartas. Por favor, mês de abril, para quem escolheu a pedra selenita. Interessante que selenita significa lua, né? Pedra da lua, é uma pedra da lua e caiu a carta da lua. Mês de abril. Fundo do maço. 5 de paus. 5 de paus. Tem um aspecto bem dúbio, 5 de paus, então eu vou só conferir as outras cartas para dizer que energia é essa, tá? Mas, assim, é uma energia do 5 de paus que, para mim, quando eu olho para o 5 de paus de Crowley, me aparece aqui uma energia de interferência. De algumas interferências. Mas vamos confirmar. Olha aí, 5 de copas. 8 de copas é isto. E a justiça. Olha. 5 de paus é isso aí. 5 de paus, ele traz energia, assim, de uma interferência na sua vida, de algo que aconteceu na sua vida. Então, quem se conectou à pedra selenita, ele está numa energia, assim, de quem sofreu algumas interferências na vida, e essas interferências causaram certos problemas do ponto de vista emocional, porque eu acho que a lua que caiu ali traz muito isso, mas também pode ser do ponto de vista prático, mas mais emocional, porque caíram, além de ter caído a lua ali, cai aqui dois naipes de copas, certo? E essa interferência, a interferência que, quando eu falo interferência, ela pode ser assim, mesmo de alguma pessoa que chegou na sua vida bagunçando o coreto, que lhe passou uma rasteira, que, sabe? Ou de energias interferentes que trouxeram complicações na sua vida, interferiram na sua vida. Essas energias interferentes, elas podem ser o pensamento das pessoas, ela pode ser um ambiente que você frequentou, mas são energias interferentes que elas quebram uma estabilidade ou quebram uma segurança.
Porque, assim, pensando no 5, né? No 5 de paus. O 4 de paus, ele traz a energia da segurança. E aí, quando surge um quinto, ele, aqui no meio, ele meio que entra na energia da segurança do 4 como um novo elemento, desestabilizando. Então, essa interferência, ela desestabiliza, e o que é confirmado aqui nas cartas, né? Então, 5 de copas e 8 de copas, elas falam em sensações de pesar. Quando eu falo pesar, não necessariamente é de perda e de luto, embora que o 8 de copas ele fala em perda e luto. Mas não significa perda de pessoas, não significa perda de situações. Pode ser a perda, por exemplo, de uma expectativa, justamente por conta daquela energia interferente. Digamos que, por exemplo, você vinha com uma ideia e estava tudo dando certo para que aquela ideia acontecesse, mas vem uma energia interferente e diz, olha, não é por aí não. Mesmo que seja uma interferência com uma boa intenção, mas vai lhe trazer uma desestabilização que vai lhe colocar novamente num sentimento de, poxa, mas eu tinha tentado tanto, mas eu estava apostando tanto nisso, e as coisas não vão ficar assim. Então, o 5 de copas e o 8 de copas fala de um sentimento assim de pesar, de que talvez você se sinta num processo numa sensação de que perdeu aquele equilíbrio, de que perdeu aquela oportunidade, de que perdeu o controle daquela situação, ou de que perdeu mesmo um vínculo, um relacionamento, e aí somos adultas e adultos, podemos lidar com isso. A gente se afasta de alguém naquele momento, e aí entenda, nem sempre o afastamento ele é definitivo. Então, se vocês se afastarem de alguém no mês de abril, não pense como algo definitivo. A vida é um ciclo, dia vai e dia vem. Só que o que é que acontece? Que havendo esse afastamento, a sensação é essa de que perdeu. A sensação é de que você foi jogado novamente numa sensação de escassez, numa sensação de abandono, numa sensação de rejeição. E mesmo que seja o assunto seja trabalho ou finanças, a sensação de escassez e a sensação de desestruturação pode lhe abalar um pouco emocionalmente. Então, a justiça ela aparece aqui dizendo, olha, não perca o equilíbrio nisso tudo. O que quer que aconteça, que seja essa energia interferente, que quebre a sensação de segurança que você estava tendo, seja no relacionamento, seja no trabalho, seja na vida financeira, não se desequilibre, não se desestruture você mesma. Essa energia interferente, ela não pode abalar a sua confiança e a sua capacidade de ver tranquilamente uma situação. A sua capacidade de ver pacificamente uma situação que é passageira, porque tudo é passageiro, certo? Então, o que quer que aconteça no mês de abril que cause para você essa sensação de desestruturação, que já pode ter começado, né? Porque nunca nada chega assim tão de repente. Se chegasse de repente, apresentava aqui, por exemplo, uma torre, né? Mas não aparece. Então, ela pode ser algo que já esteja vindo na energia e que no mês de abril ela só se transparece. Não perca o seu equilíbrio interior. A justiça, ela diz, olha, você vai ter que olhar de frente essa situação. Então, ao invés de abaixar a cabeça e dizer, eu perdi, eu não consegui, não deu certo, eu continuo desse jeito, eu sempre tento. Ao invés de você olhar isso, levanta a cabeça, levanta, empina esse nariz, certo? E mantenha esse equilíbrio interior. Uma vez eu estava num lugar recebendo um ensinamento espiritual e quem, né, estava ministrando o ensinamento espiritual, ele estava falando da nossa capacidade de manter o foco no que a gente quer.
conhecer e aprender que haverão muitas energias interferentes que vão tentar tirar o nosso foco. Nesse momento que ele começou a falar, começou a vir uma música do lado de fora. Uma música, daquelas músicas horrendas, né? Com apologia à pedofilia, que tem feito ainda muito sucesso. E ali a gente estava falando de um assunto alto, um assunto espiritual, de aprofundamento, de autoconhecimento. E aquela música tinha aquela batida, aquelas palavras, palavrões, imagens e tal. E para mim ali aquilo chegou e ele não alterou a voz. Ele continuou falando no mesmo tom e tudo mais. No começo eu me angustiei, porque eu fiquei, né, brigando, mas aí eu entendi o significado daquilo. Não se, não se ligue naquilo. Continue ligada nas palavras que você está ouvindo. Então, eu me conectei ao que ele estava falando e aí eu não tive mais dificuldade de escutá-lo, mesmo que a música fosse alta. Mas eu fiquei concentrada no que ele estava falando. E ali ele não precisou alterar a voz, aumentar, não precisou. Aquilo para mim foi um ensinamento oculto para além das palavras dele. Então é um pouco isso aqui. Então, mesmo que a música esteja muito alta, fazendo muito ruído, continue, a justiça está dizendo, continue concentrado. Então, o exemplo de ruído. Você está cheio de trabalho para fazer, cheio de ideias, de propostas, de coisas maravilhosas. Aí você briga com a pessoa com quem você se relaciona. Você brigou com essa pessoa, aí você fica triste. 5 de copas e 8 de copas. Fica triste, fica com aquela sensação. Aí o que é que isso faz? Isso tira a sua energia do seu trabalho. Aí você perde toda a energia do seu trabalho, colocando energia num sofrimento emocional que não é necessária. Porque a gente não tem necessidade de sofrer emocionalmente quando a gente briga com alguém. Não temos. A gente sofre emocionalmente porque a gente perde o foco no que é verdadeiro, no que é importante. Então a justiça vem dizer isso, ó, mantenha o foco. Qualquer que seja o ruído, mantenha o foco. Vamos lá. Cigana, por favor. Uma mensagem aqui para quem escolheu a pedra selenita. Qual a mensagem? E aí vocês vão ouvir os latidos, olha aí os ruídos. A minha cadela brigando com o gato da frente. Mensagem do mês de abril. As estrelas, a casa, de novo a serpente. Vamos ver fundo do maço aqui. A lua. Mudança, né? Processos. Talvez você sinta algumas inseguranças e instabilidade. É por isso que a justiça diz, olha, foco. E a casa vem dizendo isso. Olhe para a sua casa interna. Aqui, como vem a estrela e a casa, tá falando, e a lua vem aqui dizendo, olhando que essa sensação de segurança, ela vai ter que ser pautada nos seus próprios emoções, nos seus próprios sentimentos. Então, qualquer coisa que esteja acontecendo externamente na sua vida, foque na sua organização interna, dentro do seu coração, dentro da sua mente. É isso que vai lhe dar a segurança do lado de fora também. Então, qualquer coisa que aconteça, qualquer energia interferente que ela lhe desestabilize, se concentre, como a justiça manda dizer, foque que essa segurança que a casa aqui representa, essa segurança ela mora dentro de você. Chova, faça sol, caia canivete, você estando firmado nos seus pensamentos e nos seus sentimentos e conectado com o alto, com o superior, a própria espiritualidade ela vai lhe orientando a sair daquela situação que as interferências querem lhe jogar. Então, por exemplo, o exemplo dado,
Você tá com tudo para fazer um trabalho massa e tá tudo certo, aí tem um conflito no seu relacionamento. Pensar se isso não é uma forma de lhe desviar do seu caminho. Então foca no seu caminho e entrega a espiritualidade para que a situação se resolva, a situação do seu relacionamento, o que quer que seja. Mantenha essa estrutura pessoal interna segura, que aí tudo se ajusta, tudo se equilibra, certo? Então, diante das mudanças, veio a onda muito forte, mergulha e vai por baixo, para não levar caldo. Entendedoras entenderão, certo? Boa sorte para vocês. Qualquer dúvida, façam comentários aí embaixo. Tragam ideias que eu estou recebendo propostas, tá bom? Grata pela confiança de vocês e até a próxima leitura.